Vigie sua mente. Meus amados, amadas, que Nossa Senhora Aparecida te abençoe e te cubre com seu manto. Ela sempre está comigo. Agora eu deixo ela me olhando direto a todo o momento. Eu queria explicar com um pouquinho de mais detalhes astrológicos o que é o que nós estamos vivendo nestes momentos. E é o início do que pudiéramos falar assim, a limpeza do mal na Terra. Isto parece meio apocalíptico, mas é verdade. A dança dos planetas, a partir de estes dias, ela está começando uma evolução que vai terminar no final de 2024, quando Urano vai estar em conjunção primeiro com Júpiter, depois com Marte, ativando uma parte do céu que é potencializada por estrelas de alta negatividade. Ao mesmo tempo, Plutão, de setembro a novembro, ele vai entrar por última vez em Capricórnio para fazer aquela limpeza total. Então, o que é o que está acontecendo? Que a bicharada está solta e todos aqueles de nós que se abrem para a perturbação e para o negativo estão sofrendo mesmo o impacto do que nós poderíamos chamar o mal. E como isto se manifesta? Principalmente na mente. Você começa a ficar com pensamentos repetitivos, negativos. Aí, por exemplo, agora estou acompanhando uma pessoa que está ocupando um sítio de um amigo dele. E já na cabeça da pessoa está tendo loucuras de como ele pode dar um golpe e ficar com o sítio. Assim mesmo, questões de negócios, questões de herança, questões de processos, relações de casamento, onde o interesse não é o amor, mas a conveniência, e por esta conveniência a semente se fazem coisas erradas. Eu poderia falar que, por exemplo, essas pessoas que eu estou acompanhando, que graças a Deus se abriram para mim e nós conseguimos juntos iluminar estas situações, me mostraram que este movimento para o mal, este movimento para agir no egoísmo, na conveniência, ou aparentemente uma vontade de liberdade, de prazer, é totalmente irreal nestas pessoas. Logo que elas entenderam o que estava acontecendo com elas, elas conseguiram dar a volta por cima. Este é um motivo importante de também você conhecer o seu mapa, conhecer o trânsito planetário que você está vivendo e também muito conhecer o seu desenho humano. Muitas pessoas perguntam, o que é desenho humano? O desenho humano é uma prolongação, é um aprofundamento do mapa astral e ao mesmo tempo um acesso à personalidade que revela muitas características importantes do tipo que a pessoa é.
Por exemplo, agora, recentemente, eu fiz uma consulta com uma pessoa que ela não sabia que ela era refletora. E ela vivia a sua capacidade de mediunidade, a sua capacidade de refletir tudo aquilo que vem a ela de maneira paranoica. Então ela achava que tinha alguma coisa que era uma maldição na vida dela, porque desde criança e jovem, na escola, sempre ela era foco de bullying, de críticas, de rejeição. E na verdade não tinha nada disto. É que essa pessoa em específico, pela sua qualidade de refletor, ela multiplica aquilo que é projetado nela. Então, se ela é amada e é querida, ela vai multiplicar isso, então vai achar uma maravilha. E assim, por exemplo, quando ela chega em um local e tem alguém que acolhe e tal, então era um afeto que chegava a ser tremendo no seu coração. Mas logo que a pessoa começa a ver alguns defeitos dela, alguma crítica, ela também multiplica isso, porque ela é uma refletora, ela multiplica tudo aquilo com o que ela entra em contato. Graças a Deus que esta pessoa, na verdade, na visão e na interpretação do mapa dela e tudo, ela é uma extraterrestre que está nesta vida para viver ao serviço. E já também desde jovem ela conseguiu se encaminhar no plano espiritual, nos centros espíritas e tal. E já trabalhava como médium a favor da humanidade, um trabalho muito bonito, que por certo eu vou querer aprofundar mais. Só que na vida particular a vida era um desastre, porque as pessoas chegavam como anjinhos, como pessoas maravilhosas, e pouco depois se tornavam diabos, se tornavam pessoas horríveis. E ela não entendia isto, ele estava levando a pensar de que todo mundo era assim, que ela tinha que desistir das pessoas, e não é nada disso. Aí é que ela tem a capacidade de refletir aquilo que entra em contato com ela. E todos nós temos nosso lado bom e temos nosso lado mau. E assim, quando começava a aparecer o lado mau, ela multiplicava, 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 e a pessoa também no transe ia potencializando este lado mau e se tornava insuportável a relação. É importante nós sabermos que muitos de nós têm essa qualidade, não só no caso de ser refletor, mas também pode ser projetor, pode ser manifestante, ou pode ser gerador. Mas, por exemplo, se o centro do ego e o centro emocional eles estão abertos, essa pessoa tem essa qualidade de desfrutar muito o lado bom da vida, não? E são as pessoas que querem só viver o lado bom, a praia bonita, a coisa, o sítio tal, e cada vez que entra em contato com o lado ruim, com coisas ruins, elas ficam com uma insuportabilidade muito grande. Estas são qualidades da forma de funcionamento da pessoa. E que quando você tem isso consciente, como por exemplo esta cliente minha, vamos falar, esta irmã minha, esta amiga, porque daqui a pouco eu vou passar a ser cliente dela, ou pelo menos já estou mandando. Estou pensando em mandar para ela todos os nomes de todos nós que precisamos de proteção espiritual. Quando você entende isso, já você dá uma volta por cima. Porque quando você está
vivendo o lado negativo do outro e até seu próprio lado negativo projetado no outro, a sensação é uma sensação horrível de insuportabilidade, porque isso te liga na tua memória, na tua ferida, a coisas negativas que você viveu, e com o desdobramento desta memória negativa você complica e exagera e torna um perigo, uma situação negativa que você está recebendo. Mas quando você está consciente de teu caráter de multiplicador do negativo no teu coração, em vez de você ficar na paranoia, no medo, você passa a metodologia é você passar a entender o que é que nessa outra pessoa está levando a esses comportamentos. Então, por exemplo, no caso da pessoa que estava querendo se apropriar do sítio e das coisas na comunidade onde ele estava, que não lhe correspondiam, ele meditando no seu passado e nós refletindo no passado dele, vimos que na verdade o pai dele sempre fez isso, não? Com as heranças dos irmãos deles. Então o pai mentiu, o pai se apropriou de coisas que não eram dele, e ele tinha isso na memória dele. E tem um mecanismo muito louco na psicologia nossa, que nós não podemos ser melhores que nossos pais. É um sentimento montado na dinâmica do ego. E assim, muitos de nós, sem perceber, começa a repetir o pior dos nossos pais. Por exemplo, tem outra pessoa que agora, já com 40 e tantos anos, começou a engordar e a beber de uma maneira compulsiva, e ela não estava entendendo por que acontecia isto, e estava explicando isso por questões da vida que está vivendo, e simplesmente é porque existem determinados gatilhos em nós que estão marcados no tempo, né? Então, aí, por exemplo, igualmente que como este caso, tem outros casos de pessoas que a partir dos 60 anos começam a engordar, começam a ter aquela barriga e vê isto como se fosse uma coisa natural, não? É aquele síndrome do sapo na água quente, que se você coloca um sapo na água e vai aumentando a temperatura, ele morre lá. Mas se você tirar o sapo na água quente, ele vai saltar rapidinho. Então nós vamos nos acomodando, não é natural que se eu estou envelhecendo, eu não consigo caminhar, eu tenho a barriga, eu não perdo a minha visão, perdo a minha capacidade de ouvir, e isso tudo não é verdade. Estes são gatilhos que estão montados assim porque a sua mãe, o seu pai, seus avós, que são pessoas que pertencem a um tempo em que o ser humano era muito inconsciente de si, de seu corpo, de suas emoções, então eles reproduzem esse gatilho da degeneração. E desta forma, a pessoa, por exemplo, esta pessoa que estava engordando, que estava ficando cega, cada vez usando óculos de maior graduação. Então, de maneira mágica, só por conhecer estas informações que estamos falando, conectar aos aspectos de trânsito que ele estava vivendo, saiu do transe, conseguiu reverter a situação. Estou falando assim, é tipo como se fosse um efeito Theta Healing, é um efeito de perceber a encruzilhada em que você está, as pegadinhas em que você está agindo, os gatilhos
que você tem montado do sistema familiar e os trânsitos planetários. Por exemplo, agora eu estou trabalhando uma pessoa que está por viver o trânsito de Plutão acima do Saturno dela, um Saturno muito mal aspectado na casa 2. E ela estava em pânico, está ainda em pânico. E esse pânico ativando vários gatilhos super perigosos de enfermidades, de uma relação também muito delicada que ela tem com o astral, que são outras questões que tem que ter muito em conta, porque quando você lida com muito dinheiro, quando você lida com poder, você também tem que ter uma consciência de tua relação com as forças e as entidades que têm a ver com o dinheiro e o poder. Mas eu já estou sentindo e tenho certeza que agora logo que eu falar com ela, isto vai ser revertido. Isto vai deixar de ter o seu efeito negativo. Então, meus amados, o que eu queria advertir é que é importante nós estarmos conscientes desse momento histórico que está vivendo a humanidade, que está vivendo a Terra, que é um momento de depuração, é um momento de regeneração. E para este momento de regeneração, a Terra ela tem certos mecanismos de autodefesa e de proteção a si mesma, e estes mecanismos agora são detonados pelo ciclo dos planetas com um máximo em 2024. E este mecanismo de defesa está em potencializar o que pudiéramos chamar o lado mau nosso, o lado cego nosso. Por exemplo, se você vai ver o que está acontecendo lá no Meio Oriente, ou o que está acontecendo aqui nas ruas do Brasil. Outra coisa que é importante saber que, lamentavelmente, você tem que saber que as ruas do Brasil estão perigosíssimas. A quantidade de pessoas que estão morrendo, por exemplo, o que eu acompanho mais assim, São Paulo, Rio de Janeiro, e os tipos, por exemplo, de crueldade nas pessoas que são sequestradas, nas pessoas que são assaltadas, é imenso. Se você vê esse menino aí que pegaram porque ele não tinha ativado o Pix e foi torturado e teve um intento de ser morto, não sei nem como esse menino, esse jovem conseguiu sobreviver. E assim como você vê os assaltos e tortura que está tendo com pessoas com idosos, com crianças, muitas das coisas que não se estão nem sabendo, que já não se estão publicando mais, porque está chegando a ser escandaloso mesmo, como estão nas ruas no Brasil. Então, por certo, tome cuidado mesmo, quando você for sair. Isto aqui não é paranoia, e não é estar propagando onda do mal, mas é uma medida de proteção mesmo, que tem que saber que muitas pessoas estão enlouquecendo no caminho do mal. Eu estava falando, por exemplo, se você acompanha a situação do que acontece em Israel nestes momentos, como é possível que tenha, por exemplo, no lado do Hamas, pessoas que matam crianças, que matam pessoas e acham até que fazendo isso vão ser recebidos por Deus por glória. E também acontece isso também pelo outro lado também. Não é só uma questão do Hamas. Assim que você, aquilo que é inimigo, você pode matar, você pode torturar, você pode fazer com ele o que você quiser.
e você sentir até orgulho disso, não? E isso ser celebrado na comunidade. É assim que nós pedimos a possibilidade de ver o outro como um humano. Olha que interessante como uma pessoa, esses carros, por exemplo, de propaganda, agora aqui em Cascavel, onde eu estou, eles estão delirantes. Por exemplo, olha o volume que essa pessoa coloca, essa propaganda. Acho que vocês devem estar escutando aí, não? E que bom que foi, graças a Deus, que você consiga vender o que você tem que vender, mas saiba, amigo, que não tem que pôr tão alto. Então é muito interessante esse mecanismo que é vivo em muitos de nós, que quando o outro não é como você quer, quando o outro te agride, ou agride a sua família e tal, e ele passa a ser inimigo teu, você quer o pior desse outro. Você quer que a pessoa morra. Você quer que a pessoa desapareça, ele e toda a criação dele. Como é possível? Então eu te estou alertando para que você vigie a sua mente. Você vigia os seus pensamentos. E quando você entrar em um trance desse, que você queira o pior do outro, que você se veja e fala, não, eu quero que se fora, eu quero que pum, eu quero que tal. E você fala de boca cheia, não, porque eu não faço assim. Ele vai ter que ter cuidado. Porque, por exemplo, se você vai entender o coração de alguns irmãos israelitas que seu filho, sua mulher, seus familiares foram mortos, assim como um pai, por exemplo, que falou, quando se enterou que a filha dele estava morta, menos mal que estava morta minha filha, imagina isso. Por quê? Porque ele sabia que senão poderia ser torturada, ser abusada. Eu acompanhei a situação de um cara israelita trabalhando para os palestinos, na polícia dos palestinos, que, o cara foi torturado de uma maneira que ele não falou. Depois, no final, falou, lamentavelmente, e além de ele falar, também morreram alguns companheiros dele, mas foi torturado de uma maneira que ele, ainda que foi, como se diz, recuperado, os amigos conseguiram resgatar ele não tem condições nenhuma perdeu, de tanta dor, de tanta tortura, de tanto sofrimento. Então é uma questão delicada. E então, se você fala, não, porque eu não, mas se te pegarem alguma coisa realmente forte, por exemplo, como esse cara que aqui em Cascavel, que perdeu o sítio, que perdeu a propriedade dele por uma jogada de uma pessoa em que ele tinha confiança, ele estava, quando ele chegou a mim, totalmente no ódio, e estava pensando até matar essa pessoa que fez isso com ele. Se você fica louco também. Então, tem que respeitar essa força do pensamento negativo quando você é ferido na alma, não? E você não se vai ficar orgulhoso se você não tem esse pensamento, porque quando você provoca o bicho te pega, meu. Você tem que saber que quando o bicho te vai pegar e quer te destruir, ele te consegue destruir. E agora você fala, bom, e como é que eu me evito essa atração do bicho na minha vida? Você evita isso
vigiando teus pensamentos, vigiando teus sentimentos, com ações positivas, ações caridosas, reconhecendo a tua loucura, pedindo perdão, não? Que a nossa Virgem Aparecida nos abençoe uma vez mais e nos cubra com seu manto, a todos nós, cada um de nós. Ontem eu recebi, por exemplo, a Nossa Senhora das Graças e colaborei com essa associação. Então nós temos que nos abrir para a compaixão, para a solidariedade, para o cuidado mútuo. Tem que prestar atenção se você não está sendo muito egoísta, se você só está pegando dinheiro para você e para os teus, se você está nessa loucura ainda do dinheiro, do prazer. Eu também tenho, eu queria fazer um vídeo culto, mas eu estou vendo que eu não consigo fazer vídeos cultos. Bom, então já que não é culto, vou aproveitar só para falar, porque tem pessoa que me fala, Hector, por que você não me aceita lá no Instagram? Eu digo, porque já eu aceitei tanta gente no Instagram, porque na verdade eu sou do tipo de pessoa que aceito, dou like e comento todas as publicações. Já eu fui das pessoas, por exemplo, a música, que eu escuto uma música que eu gosto e não coloco gostei. Não? É uma coisa tão simples, você reconhecer o trabalho dos outros. Então eu já incluí tantas pessoas, já estou seguindo tantas pessoas no Instagram, que eles não me deixam seguir mais. Eu tenho quase 5.000 seguidores e tenho 7.000 e pouco pessoas que eu sigo. Então eu não te estou seguindo a ti, não porque eu não queira, é porque não me permite mais. Eu falei, parece que o Instagram está travado para mim, que não me deixa seguir mais ninguém. Então isso é só falando para pessoas que se sentiram que eu estava rejeitando ela. Imagina, eu adoro todo mundo que eu gosto, que eu vejo alguma coisa que eu gosto, já eu sigo, porque eu adoro mesmo ver as publicações. Odeio essa coisa de tanta propaganda e tal. Então eu pensava que eu, gostando de muitas pessoas, a qualidade do meu Instagram ia vir. E para mim o Instagram, como o YouTube, como o Facebook, é meu jornal. É aquilo que me dá uma ideia como está o astral. Então eu sou totalmente aberto no Instagram, no Facebook, coloco sempre que gosto, faço questão de comentar toda a publicação. Então eu te aconselharia que você faça o mesmo, sai do egoísmo, dessa coisa de só pegar para você. Então você gostou, tá bom para mim, mas o cara fez uma coisa para te aliviar, para te aconselhar, e você nem gosta, nem comenta, nem agradece. E assim mesmo na coisa da vida, não? Então você tem, por exemplo, a sorte de ter um bom emprego, de ter uma proteção na tua casa, e você não agradece. Não, meus guias e mestres, que bom que me estão protegendo, esto, que bom que eu tenho uma casa, que bom que eu tenho um relacionamento bom, que bom que eu tenho saúde, que bom que meu filho tem saúde e proteção. É importante agradecer. Isso é uma questão fundamental. Presta atenção se você está agradecendo. Presta atenção também se você está tendo compaixão. Por exemplo, alguém te pede dinheiro na rua, claro, com proteção, tem que ter cuidado, tem os malandros que vêm que você tem dinheiro e te vão atirar. Mas se te pedem dinheiro uma vez ao mês, e você dá R$2, dá R$50, dá R$100, é uma vez ao mês. Olha quanto demora para que te peguem dinheiro na rua. Ou que você veja uma casa de velhinho, ou que você tenha um vizinho que tem necessidades.
Uma mãe que tem um monte de filho, que trabalho te custa ser generoso. Isso nas leis da energia é uma proteção. Então tem duas coisas que são importantes. Não, vamos falar três. Primeira questão é você prestar atenção no teu pensamento. Se ele está negativizado e você está em algum gatilho de energia negativa, medita sobre isso. Medita sobre isso. Veja se essa alternativa da retaliação, do ódio, a raiva, te serve de alguma coisa. Ou, ao contrário, te está complicando mais. Essa é a primeira coisa fundamental. Você conseguir parar esse ciclo da negatividade dentro do cabeça e teu coração. Não? Quando vem as questões da tentação, por exemplo, que também está sendo uma coisa muito grande, de você trair, de você se separar para, vou curtir a vida e tal. Tem cuidado, se não é o bichinho que está querendo levar a loucura para o centro familiar. Se, por exemplo, você está com um problema de sexualidade, o que é o que você tem que fazer? Você aprender. Agora tem cursos, tem um monte de coisa que ensina sobre sexualidade. Não? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque é sempre o bichinho do egoísmo. Essa bichinho de eu quero me divertir, eu quero ter prazer, eu quero usufruir de tudo o que esse mundo tem de bom. Não, isso tudo bem. Tudo bem que você quer essa coisa, mas faz no caminho do bem. Não? Realmente, se você já chegou no teu casamento a um momento que está insuportável, fala isso, esclarece isso ao teu irmão, à tua irmã, e resolva isso na luz. Mas não entre na traição, não entre na mentira, não entre naquele castigo. Eu estou fazendo isto por isto, ele não merece, eu trato mal mesmo. Esses bichinhos todos devem ser submetidos à luz da meditação ou das terapias. E por outro lado, aprenda a ser agradecido, agradecer tudo que de bom você tem. Eu já acordo super agradecido. Agora que eu estou apaixonado pela Nossa Senhora Aparecida, ela está todo o tempo. Eu coloco ela todo o tempo olhando para mim. Estou aqui agora, ela está aqui ao meu lado, né? Está aqui no meu lado, olhando para mim. Eu vou dormir, eu coloco ela olhando para mim. Não? E, para finalizar, colabora com a pessoa que tem necessidades, que se você pode ajudar, você ajude. Começa pelos teus familiares. Presta atenção se você está bem, de uma maneira tal, e tem familiares que estão precisando de uma ajuda, uma colaboração. Você escutar, falar, colaborar. Tá bom, meus amados, amadas? Eu vou falar em próximos vídeos especificamente sobre a aprovação de 2024. Vou falar isso com detalhes astrológicos para os estudantes, para os pesquisadores de astrologia, tomarem consciência desta dança dos planetas, mas tenha consciência de que nós estamos vivendo um momento de mutação muito especial e que nos vai atingir, que temos que estar preparados com isso. Então, que a Nossa Senhora Imaculada da Conceição te abençoe, te proteja e te cubra com teu manto. Besitos.